Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 13. A chave da leitura, logo no primeiro versículo, é Nosso Senhor Jesus Cristo, na fé que nós temos nele, ele nos pede que guardemos de toda consideração de pessoas. E talvez o verbo considerar possa ser entendido de uma forma negativa, na qual alguns querem interpretar, mas eu não vou ter consideração pelas pessoas, não. Aqui considerar é não considerar pessoas melhores que as outras, não considerar pessoas mais importantes que outras. Em outras palavras, não tratar com parcialidade ou fazer distinção de pessoas. E aí o versículo 4 ele traz justamente isso para nós. Não é verdade que fazeis distinção entre vós e que sois juízes de pensamentos iníquos? Por quê? Porque todo o texto, a partir do versículo, traz para nós o exemplo de como ricos foram tratados em muitas comunidades cristãs, lá do princípio do cristianismo, e como muitos ricos são tratados hoje também. De que forma? São tratados melhores que os pobres. Então, um rico chega, é alguém que é um benfeitor, é alguém que tem muito dinheiro, é alguém que ajuda a comunidade, é alguém que tem influência na sociedade, é bem tratado, tem um lugar especial para ele, tem honrarias e assim por diante. E o pobre, coitado, é olhado com jeito, com desconfiança. Não é nem para menosprezar o rico e nem para exaltar o pobre, ainda que o pobre mereça um tratamento mais adequado por toda a discriminação e recriminação que ele muitas vezes acaba sofrendo. Tanto que o versículo 5 diz isto: porventura não escolheu Deus os pobres do mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus, e aquele que Deus prometeu aos que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Então, primeira sentença que vem já no versículo 6. Não desprezar o pobre. Então, é um pecado grave, é um atentado contra a lei, contra a fé, contra a moral, contra a caridade, o pobre ser desprezado. De forma alguma, nós podemos permitir que isso aconteça em nosso coração, em nossa casa, em nossa vida, em nossas igrejas, em nossas comunidades. O pobre não só não pode, não deve ser desprezado, mas tem que ser amado, valorizado. Nós temos que trazer o pobre para que ele esteja na casa de Deus com o lugar que lhe pertence. Porque se o reino de Deus pertence aos pobres, como é que eu vou excluir os pobres deste mundo do reino de Deus? E aí se cria uma ilusão em nossas comunidades. A gente quer exaltar pessoas que ajudam, que fazem bem para as comunidades e assim por diante, para a nossa própria vida pessoal. Aí queremos exaltar as pessoas que materialmente levam vantagens. Não. As pessoas que materialmente têm mais, que sejam justas, que sejam honestas, que sejam bons cristãos, mas elas também não podem cair na tentação de quererem ser mais reconhecidas, valorizadas pelo seu poder aquisitivo ou material. Eu até tenho que muito louvar a Deus, porque sei que eu conheço pessoas que têm posses e bens materiais e elas sabem ocupar o seu lugar, sabem ser uma como todas, sabem estar no meio de todos, sem deixar se vangloriar, se elevar pelo que tem. Mas há algumas pessoas que gostam de dar mais exposição a quem tem muito a quem muito tem. E é isso que a palavra de Deus está condenando abertamente. Mas o mais importante, e aí para mim é uma pérola preciosíssima, o versículo 13. Porque até agora Deus também vai dizendo da importância da lei, que entre as igrejas é aquele mandamento da lei, você não matou, mas você roubou, então você transgrediu, mas o que é o mais importante? O versículo 13 diz assim:
Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Porém, a misericórdia triunfa sobre o julgamento. O que precisamos ter uns com os outros é misericórdia. Acima de qualquer coisa, ter amor e misericórdia para com o próximo. Deus é um justo juiz e Ele vai julgar cada um conforme as obras. Mas o que abate os nossos pecados, o que nos purifica diante de Deus, é exercermos a misericórdia para com o outro e para com o próximo. Então, se é uma necessidade praticar a caridade, o amor para com todos de forma igual, sem distinção, sem discriminação, sem parcialidade, sem elevar pessoas mais que outras, é necessário ter misericórdia de uns para com os outros. Misericórdia para com os pobres, para com os ricos, para com os pecadores, para com os santos. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Que Deus nos dê a sua suprema misericórdia para que saibamos tratar uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.